Olá, meus amigos. Esta semana continuaremos a estudar a questão dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem com isso? É um mérito que será levado em conta na sua existência e para ele isso será a causa até mesmo de felicidade. Questão 502A. É responsável quando não consegue bons resultados? Não, pois que ele sempre faz tudo o que depende dele. Questão 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? O espírito protetor sofre nessas condições e lamenta muito, mas nada se compara com aquilo que a paternidade terrena, por exemplo, nos dá a possibilidade de vivenciar. Porque o espírito protetor sempre sabe que mais cedo ou mais tarde o seu protegido haverá de fazer as escolhas certas. Questão 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Os benfeitores espirituais respondem a essa questão dizendo que nós não conhecemos os nomes desses protetores porque eles ainda não existem aqui na nossa Terra. Questão 504A. Nesse caso, como então invocá-lo se não o conhecemos? Nós podemos dar o nome que nós quisermos, ou ainda o nome até mesmo de um outro ser que nós consideramos superior, porque a nossa vontade, o nosso pensamento é que vai atrair o espírito protetor para junto de nós. Mesmo porque entre aquele que nós invocamos e o nosso anjo guardião existirá sempre um laço de afinidade. Questão 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente o das pessoas que tiveram esses nomes? Nós aqui na Terra precisamos de nomes e por isso eles assumem um nome que nós temos confiança. Questão 506. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? Sim, porque não raro nós o conhecemos antes dessa encarnação. Questão 507. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Poderão alguns contar-se entre os das classes intermediárias? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção significa ter um grau a mais no desenvolvimento moral. E quando um pai assume a proteção de um filho, ele também está sob a observação de um espírito superior. Questão 508. Os espíritos que se achem em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito e nas condições em que se ocupa sempre haverá uma restrição da liberdade. Questão 509. Mesmo no estado de selvageria ou de inferioridade moral, os homens também têm os seus espíritos protetores? Caso tenham, esses espíritos serão de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas evidentemente será sempre em relação ao objetivo buscado. Questão 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, dizem os benfeitores espirituais, mas o pai pode rogar para que, no seu desprendimento do corpo físico, ele possa atuar junto do filho. Questão 511. Além do espírito protetor, haverá também um espírito mau ligado a cada indivíduo com o objetivo de impedi-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é bem o termo. Espíritos maus poderão tentar produzir o mal na vida de qualquer um de nós, mas ele o faz por livre e espontânea vontade e não por determinação divina. E caberá ao protegido aprender a se defender da sua influência menos feliz. Questão 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem tem sempre espíritos simpáticos que o assistem. Questão 513. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas sempre se dará em função da similitude
de entendimento e de condição moral. Questão 513A. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus. Sim, o homem sempre encontrará espíritos que simpatizam com ele, seja para o bem, seja para o mal. Pensemos nisso.